Bom dia, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É Páscoa. Celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nem o pior dos pessimistas poderia imaginar que estaríamos celebrando a Páscoa desse ano desta forma, desta maneira. Mas como a gente tem dito e tem refletido e tem a convicção em nossos corações, Deus é soberano, está no controle de todas as coisas e tem sim fortalecido a sua igreja em meio a essa situação toda. E eu queria que a gente refletisse hoje, irmão, sobre a Páscoa. Não seria interessante falar sobre outra coisa, né? O acontecimento do dia, a celebração do dia. E a Páscoa ela é sinal de Deus. Eu vejo a Páscoa como sinal de Deus, sinal de esperança, sinal de salvação, luz no fim do túnel. O ser humano tinha um problema do pecado e o próprio Deus veio ao mundo para viver uma vida perfeita, sem pecados, foi condenado injustamente, sofreu, foi condenado, né? Injustamente, sofreu, morreu por nós na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou, e é o que nós estamos celebrando nessa manhã de domingo. Então a Páscoa é um sinal da parte de Deus para o ser humano. No Antigo Testamento, mais especificamente no capítulo 12 de Êxodo, nós vemos o Senhor dando um sinal da sua soberania ao Egito, a Israel e a todas as nações que estavam em volta. E essa passagem da Páscoa do Antigo Testamento é um marco na história da humanidade. Tanto que todos os povos celebram a Páscoa da libertação do povo judeu do Egito, onde na 10ª praga o Senhor Deus feriu os primogênitos do Egito e poupou, pela sua graça e misericórdia, os primogênitos dos israelitas, através do sangue do cordeiro na madeira da porta. E a gente precisa sempre lembrar e frisar que, no contexto de Êxodo 12, né, a Páscoa ela era familiar. A gente vai perceber, principalmente no versículo 3 do capítulo 12 de Êxodo, que as famílias ficaram dentro de casa e cada uma comia um cordeiro. Se a família era pequena, juntava-se as famílias, e ali era uma refeição noturna. Sacrificaram os animais, os cordeiros, passaram o sangue nos umbrais da porta, e na madrugada, quando o anjo da morte fosse passar para eliminar os primogênitos, né, para visitar a casa, aqueles que estivessem com sangue marcado com sinal na porta, o anjo não tocaria naquela família. Foi o que aconteceu. E além desse quesito familiar, a Páscoa, eles não deveriam sair de casa, né? Êxodo 12, 22 fala sobre isso. Então, nos lembra um pouco o momento que a gente está vivendo, o momento que a gente precisa ficar em casa e além disso, aproveitar os momentos em família que nós temos, que é o que eu venho falado nas nossas últimas mensagens. No Novo Testamento, a Páscoa é a ressurreição do Cordeiro que morreu derramando seu sangue no madeiro. Então, se na Páscoa do Antigo Testamento é os primogênitos dos israelitas sendo livrados da morte pelo sangue do Cordeiro na madeira da porta, no Novo Testamento é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramando seu sangue na cruz do madeiro. Então a gente sabe que a Páscoa veterotestamentária é um anúncio da Páscoa do Novo Testamento, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então é um domingo para a gente celebrar, para a gente louvar a Deus, para a gente agradecer o nome do Senhor, porque o sinal de Deus através da ressurreição veio e nos alcançou em Cristo Jesus. A passagem que eu queria trazer hoje para reflexão está em Ezequiel capítulo 9, versículos 3 a 8, uma passagem não usual. Eu costumo, em essas datas especiais, sair fora do comum, não usar sempre os mesmos textos que são usados e que a gente costuma ver. Eu gosto de pegar reflexões diferentes, de passagens diferentes para a gente falar sobre o tema. Então, no caso da Páscoa, eu vou fugir daqueles textos que a gente costuma refletir, os textos pascais, né? E eu vou refletir nesse texto de Ezequiel, capítulo 9, versículos 3 a 8, diz o seguinte: A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse:
passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e, sem que os vossos olhos poupem e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, começai pelo meu santuário. Então, começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Irmãos, vamos orar, clamando ao seu entendimento. Obrigado, Pai, por essa palavra, por essa manhã na tua presença, por esse domingo pascal. Que o Senhor Deus esteja fortalecendo em nós a mensagem da cruz, o sinal da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esteja, Deus, fincados verdadeiramente na nossa existência. E fala-nos conosco através do profeta Ezequiel. Fortaleça-nos conforme a tua vontade, Deus. E obrigado pelo teu amor derramado por nós naquela cruz, em nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, eu oro a ti, te agradeço. E fala conosco, ó Espírito Santo de Deus. Obrigado e amém, Senhor. Irmãos, Ezequiel foi um profeta, chamado por Deus em meio ao exílio da Babilônia, onde Nabucodonosor levou deportados os judeus, e Ezequiel, o jovem profeta, estava no meio desses exilados. E é um profeta cheio de visões e mensagens impactantes. Ele teve a missão de falar aos judeus que estavam exilados junto com ele. E como eu disse, essa não é uma das passagens que a gente reflete muito sobre a Páscoa. E, na verdade, ela é uma das passagens que a gente não vê muitas vezes postadas em status de redes sociais, não vê esses versículos em adesivo de carro, em outros lugares, em frases de camisetas, porque ele não é aqueles textos famosos que falam de incentivo humano, de coragem, aquelas coisas como Josué 1,9, por exemplo, não te mandei eu ser forte e corajoso, o texto do apóstolo Paulo, em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Mas essa é uma passagem que não aborda somente o aspecto do amor de Deus, do incentivo, da motivação. É uma passagem que mostra o juízo de Deus. E são essas passagens que às vezes nós negligenciamos na palavra. Quando a gente pega a mensagem da ressurreição, a mensagem da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente se alegra pelo fato da oportunidade da salvação, mas a gente deveria se entristecer porque os meus pecados foram lançados sobre Jesus. Ele que não merecia. Ele que não merecia. E a gente precisa chorar e lamentar os pecados, a dor que ele sofreu. A ira de Deus que ao invés de ser derramada sobre nós, foi derramada sobre ele. Então a gente tem que se alegrar sim, a gente tem que ficar feliz porque foi nos dada a oportunidade da salvação, mas é um momento de reflexão. E essa passagem de Ezequiel, eu creio que ela nos mostra muito bem isso. E eu queria fazer 3 afirmações que nós devemos saber, que nós devemos lembrar nessa passagem. 3 afirmações que às vezes nós nos esquecemos, apesar de ser clichê, mas a gente precisa afirmar e reforçar esses conceitos, e é que eu vou trazer nessa manhã pra gente. E a primeira é, tenha em mente que Deus é zeloso juiz. Já disse isso várias vezes e repito que às vezes nós focamos demais no amor e no perdão de Deus, e a gente tem que focar sim, a gente tem que lembrar e glorificar a Deus porque Ele é amor, porque Ele é bom, são atributos do nosso Deus. Mas quando a gente foca demais apenas no amor de Deus e apenas no seu perdão, nós podemos ser tentados a baixar a guarda e relaxar em nossa vida com o Senhor. Deus me ama, Deus me aceita como eu sou. E realmente, Deus te aceita como você é. Deus te recebe do jeito que você está. Mas, irmãos, entenda uma coisa.
Deus muda, Deus transforma. Deus pode até te aceitar do jeito que você está, mas Ele te transforma e Ele quer te fazer melhor. Ele quer transformar a sua vida. Então, foquemos no amor, na graça, na misericórdia de Deus, mas também foquemos no juízo de Deus, no zelo de Deus, na seriedade de Deus. Porque, infelizmente, muitos crentes estão brincando com o cristianismo, brincando de ser igreja, brincando de cultuar e trazendo essa reflexão para a linguagem familiar. Quantos casamentos às vezes não são destruídos porque a gente faz votos na frente de uma igreja, diante de um pastor, diante da palavra de Deus, a gente faz promessas, né, os votos de que vai amar, respeitar e etc. E às vezes isso não é cumprido diante de Deus. Apresentamos uma criança na igreja e fazemos um compromisso de criá-la e discipliná-la nos caminhos do Senhor, e às vezes falhamos nisso. Ou no próprio ato do batismo, né, a gente vai refletir um pouco hoje à noite sobre o batismo, sobre a ressurreição no ato do batismo, né, a simbologia, e depois a gente não demonstra com as nossas vidas o compromisso que nós assumimos no batismo. Então, irmãos, diante de Deus, seja no casamento, seja no batismo, seja na apresentação de uma criança na igreja, ou seja de qualquer outra forma, nós assumimos alguns compromissos, olhando para o amor de Deus, para a graça, para a misericórdia do Senhor, mas às vezes esquecemos de levar isso cada vez mais a sério. E é o que o profeta de Deus foi chamado aqui em Israel para mostrar isso. Olha, irmãos, vocês estão sendo exilados, nós estamos sendo exilados por causa dos nossos pecados. Deus é amoroso, Deus é maravilhoso, Deus nos colocou na terra que mana leite e mel, Deus nos libertou do Egito, né, a mensagem da Páscoa. Mas exige de nós compromisso, seriedade. Então, irmãos, Deus é juiz, Deus é zeloso. A palavra do nosso Deus diz que Deus é fogo consumidor. A cruz foi algo maravilhoso, foi algo tremendo, mas é um instrumento de dor, de tortura e de morte. Não é à toa que nosso Senhor Jesus Cristo diz que devemos, se queremos segui-lo, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, irmãos, a gente não pode simplesmente focar nos atributos de Deus que nos satisfazem, que nos alegram. A gente tem que olhar no Senhor como todo. E a gente não pode relaxar com a nossa vida com Deus e baixar a guarda. Israel relaxou, Israel baixou a guarda, Israel foi infiel e o juízo veio. Nós não podemos relaxar, nós não podemos baixar a guarda. Saibamos que Ele é amor. Sim, Deus é amor. O apóstolo João fala isso nas suas cartas, no Antigo Testamento, no final do Novo Testamento. Mas Deus também é juízo. Nosso Deus também, Ele é zeloso, Ele é disciplinador, irmãos. Então sejamos cada vez mais fiéis ao nosso Deus. A gente respeita os juízes nos tribunais, né? As autoridades humanas e seculares. Infelizmente, às vezes não temos a mesma reverência e o temor para com o nosso Deus, e que a gente possa ter isso cada vez mais. Temor, reverência e o mesmo zelo com o nosso Deus. A segunda lição que eu vejo nessa passagem, a segunda afirmação, né, que a gente deve saber lembrar, é que quanto mais se tem, mais será exigido. O versículo 6, ele inicia dizendo: matai a velhos. Deus está mostrando para o profeta o castigo, a disciplina que viria, principalmente através da Babilônia, e o que ia acontecer e acabou acontecendo, a história nos relata isso. Matai os velhos, versículo 6, e o versículo 7 inicia dizendo o seguinte: então começaram pelos anciãos, né? Aqueles que, além de ter uma certa idade, eram os mais experimentados, aqueles que eram referência. E essas frases me lembraram a passagem da mulher adúltera, lá em João capítulo 8, versículo 9, no Evangelho segundo João, onde Jesus disse, né, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra, e a palavra do Senhor nos diz que os mais velhos foram se retirando primeiro. Depois saíram os mais novos, até que ficou Jesus e a mulher. E não dá para não lembrar de Lucas 12, 48, principalmente a segunda parte, onde nosso Senhor Jesus Cristo diz que mais aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que você tem feito com os anos de igreja? O que você tem feito com o conhecimento da palavra de Deus que tem sido
despejaram sobre você ao longo de todos esses anos na igreja? Ah, mas eu não tenho muito tempo de igreja, eu tenho apenas, sei lá, 3 anos de igreja, 4 anos de igreja. Irmãos, com isso dá para se graduar no ensino superior. Com 6 anos, dá para ter um mestrado. Um pouco mais do que isso, um doutorado. A gente tem aproveitado, a gente tem aprendido, e além de ter aprendido, a gente tem colocado em prática a palavra de Deus. Tem uma frase clássica, né, do Homem-Aranha, para quem gosta de quadrinhos. Para quem não gosta também, fica a frase que é interessante: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Irmãos, a mensagem da cruz é uma mensagem maravilhosa, uma mensagem valiosíssima. E nós que adquirimos esse conhecimento e todos os demais conhecimentos da palavra de Deus ao longo de todos os anos na igreja, a gente precisa deixar essa mensagem, essas mensagens transformar as nossas vidas. O juízo aqui começou pelos mais velhos, né? O final do versículo... deixa eu só conferir aqui. O final do versículo 6, né? Começai pelo meu santuário, irmãos. Santuário. Deus chama a responsabilidade aqueles que são seus. Cobra dos seus filhos. Ele nos cobra e nos exorta. Lembremos do que o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 17, que o juízo começa pela casa de Deus. Né? E pensemos o seguinte: na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus não poupou seu próprio Filho. Deus derramou o cálice da sua ira sobre o seu Filho unigênito naquela cruz do Calvário. Ele não poupou o seu único filho, aquele que era perfeito, aquele que não tinha pecado, aquele que não precisava morrer. Então, irmãos, Deus precisa sim nos disciplinar, Deus precisa sim nos chamar a responsabilidade. E Ele vai chamar a responsabilidade aqueles que mais possuem, aqueles que Ele mais investiu. Mais uma vez eu pergunto: o que você tem feito com os anos de igreja, com o conhecimento da palavra de Deus que você tem adquirido, irmãos? Graças a Deus, um dos carros fortes da nossa igreja é o ensino. Nós temos excelentes professores, excelentes pregações, pessoas capacitadas para instruir, gente, mais de um seminarista, e a gente tem tido a oportunidade de ouvir mensagens maravilhosas todo esse tempo, irmãos. Então, aproveitamos as oportunidades que nós temos aprendido. Pense e reflita sobre isso. O que você tem feito com os seus anos de igreja, o que você tem feito com o conhecimento da palavra de Deus, para você poder evoluir no Senhor. Deus não entregou o seu Filho na cruz à toa. Faça valer a pena. Jesus também não nasceu, morreu e ressuscitou à toa, irmãos. Ele fez isso por você, por mim, por você, pela sua igreja. Então a gente precisa levar as coisas de Deus a sério, e quanto mais se tem, mais será exigido. Deus, Ele tem cobrado de nós. É pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas agora o que a gente tem feito com essa graça é um diferencial. Então tenha isso em mente. Tenha essa afirmação na sua mente. Saiba cada vez mais disso e lembre disso. A terceira afirmação que a gente deve saber e lembrar é que nós fomos chamados para fazer a diferença. É algo que é sempre interessante, sempre repetitivo, mas a gente precisa lembrar. Fomos chamados para fazer a diferença, irmãos. No versículo 3, também no versículo 2, que a gente não leu, mas nesse versículo 3, Ezequiel, nessa visão, cita o homem vestido de linho, né, com um estojo de escrevedor na cintura, e ele faz um sinal na fronte daquelas pessoas que odiavam a idolatria de Israel, que abominavam a idolatria de Israel e permaneciam fiéis ao Senhor Deus. Mas antes de falar do sinal, eu quero falar um pouco sobre esse homem vestido de linho, pois ele é interpretado por muitos cristãos como o Senhor Jesus Cristo. Primeiro porque ele faz parte da visão da glória de Deus, né, que Ezequiel teve, mas também porque ele estava vestido de linho, e o vestido de linho era um tecido utilizado nas vestes sacerdotais. Os sacerdotes usavam vestido de linho, o sumo sacerdote, o sacerdote maior, a referência. E além disso, o sinal que tinha que fazer, né, na testa, o versículo 4 diz: e ele disse: passa pelo meio da cidade, né,
Deus falando para esse homem vestido de linho, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa da idolatria, por causa de todas as abominações, desculpa, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esse sinal que esse homem vestido de linho faz, ele é a última letra do alfabeto hebraico, também chamado de Tav, e mais especificamente no passado, ela era uma letra com um formato de cruz, seja um formato de X ou um formato do sinal de mais, né, da cruz mais tradicional que a gente mais usual. E aí muitos intérpretes, muitos cristãos viram nessa passagem uma alusão ao nosso Senhor Jesus Cristo. E não há problema nenhum da gente ter essa visão. Principalmente porque esse sinal que era colocado nesses homens era um sinal de salvação. Era um sinal de que eles seriam libertos do castigo de Deus que estava sendo derramado em Israel nesse período. Irmãos, na primeira noite pascal, lá no Antigo Testamento, como eu disse na introdução, o sinal do sangue nos umbrais das portas livrou do extermínio os primogênitos dos israelitas. Naquele caso, a libertação ela veio através desse ato de colocar o sangue nos umbrais das portas, né? Nesse caso aqui de Ezequiel, o sinal trazia a ideia, além da salvação, do remanescente. Deus sempre deixa os seus remanescentes fiéis. Deus mandava o juízo, Deus mandava o caos, mas aqueles que eram do Senhor sempre permaneciam para continuarem servindo ao Senhor Deus. Hoje, como igreja, nós temos o sinal da ressurreição de Cristo em nós, irmãos. Glória a Deus, aleluia por isso. Não seremos condenados ao inferno de fogo. A salvação nos alcançou. Mas nós não devemos usar dessa salvação de uma maneira irresponsável. O sinal da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado naqueles que creem nessa mensagem, que depositaram a sua fé, a sua esperança, a sua vida nessa mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E nós precisamos levar essa cruz, irmãos. Essa mensagem, não apenas com os nossos lábios, mas também com o nosso estilo, o nosso modelo de vida. Aqueles que verdadeiramente, realmente creem na ressurreição de Cristo, devem ser transformados por essa mensagem, irmãos. Nós temos o sinal, a marca da promessa, né? Como diz a canção que costumamos cantar. Nós temos o sinal de Cristo em nós. E nós somos chamados para fazer e para ser a diferença em meio a esse mundo infiel a Deus. Assim como foi o caso de Ezequiel e dos outros profetas e dos outros personagens bíblicos que foram levantados pelo Senhor Deus. E no caso de Ezequiel, assim como seu antecessor na Bíblia aqui, né, Jeremias, em alguns momentos ele ficou sozinho. Ele ficou só diante de Deus. Ele teve que fazer... Sugiro que vocês depois, se tiverem, com certeza terão um tempinho, de dar uma lida nesse livro de Ezequiel, um livro maravilhoso que tem mensagens proféticas muito relevantes e a gente pode refletir bastante sobre esse privilégio, né, de ver o juízo de Deus para o seu povo e a gente aprender com os erros de Israel também, para a gente não cometer os mesmos erros que eles. Nós fomos chamados, irmãos, para fazer a diferença. Até mesmo no meio dessa situação que nós estamos passando, que sejamos uma igreja firme, forte, atuante, mesmo pela distância, atuante principalmente em casa, em nossos lares, com os nossos familiares, com as mensagens que a gente troca para as pessoas, né, que estão distantes, mas nos fortalecendo para quando tudo isso acabar e a gente voltar para a igreja, voltar à nossa vida, não à normalidade, porque dificilmente nós vamos voltar ao normal muito, muito cedo, mas voltando aos poucos, que a gente possa estar mais forte do que nunca, como a gente refletiu semana passada. Para a gente concluir, irmãos, essa passagem ela é uma alerta para não sermos irresponsáveis em nosso chamado em Deus. Né? No versículo 8, por exemplo, depois de Ezequiel ter toda essa visão, ele diz o seguinte: havendo eles matado,
e ficando eu, de resto, caí com o rosto em terra. Essa atitude de Ezequiel diante de Deus diz tudo. E clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dá-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém. Ezequiel viu o poder de Deus, tanto para salvação e restauração, como também para juízo e disciplina. Então, como eu disse, volto a repetir, essa passagem é um alerta para não sermos irresponsáveis em nosso chamado em Deus. E lembro mais uma vez o que Deus quer falar com a sua igreja, com o que estamos vivendo no momento. O que Deus está querendo falar com você em relação à sua vida familiar, sua vida profissional, seus ministérios. O que Deus quer falar para você no meio dessa disciplina que Ele está dando ao mundo e à igreja? Agradeçamos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive, e porque Ele vive nós podemos crer no amanhã. Ele ressuscitou, irmãos. Glória a Deus, aleluia por isso. Então faça valer a pena a marca que Deus colocou em você como cristão. Faça valer a pena a marca que Deus colocou em você como cristão. Para a gente recapitular as afirmações, né, que a gente deve lembrar. Saber e lembrar. Deus é zeloso juiz. Tenha isso em mente. Deus é amor. Deus é bondade. Deus é longanimidade. Mas Deus é juízo. Deus é justo. Deus é zeloso. Lembremos disso, irmãos, e levemos Deus mais a sério. 2. Quem mais se tem, mais será exigido. O juízo de Deus começará pela sua casa. Então, Deus tem chamado a igreja para pensar e para refletir sobre o nosso papel no mundo. E 3, por último, fomos chamados para fazer a diferença. Você não foi chamado para ser mais um no meio da multidão. Eu e você, a nossa igreja, as demais igrejas, a igreja dele, o trigo do nosso Deus Todo-Poderoso foi chamado para fazer a diferença sobre o joio. E que não sejamos como as demais pessoas. Nós somos chamados para ser santos, para sermos separados, para sermos diferentes. Não para sermos diferentes, arrogantes, presunçosos, com o olhar de cima, altivo, não. Mas para sermos servos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é santo, Ele é puro, Ele é imaculado, Ele é maravilhoso. E Ele veio para servir. Ele veio para morrer. Ele foi sepultado. Nós estamos celebrando a sua ressurreição. Deus vive em Cristo Jesus. E esse Cristo Jesus maravilhoso vive em mim. Aleluia. Que essa mensagem da ressurreição possa nos impactar e nos incomodar a sermos diferentes. E que Deus abençoe a tua igreja e faça cada um de nós mais parecidos com Ele. Deus abençoe. E oremos. Pai, obrigado por essa manhã na tua presença, louvado seja o teu santo nome, obrigado pela mensagem da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo sinal que o Senhor nos colocou e fortaleça-nos em ti, Deus, que possamos aprender essa mensagem e levá-la cada vez mais adiante. Muito obrigado por esse domingo na tua presença e consagramos nossas vidas em tuas mãos, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, obrigado. Amém. Obrigado, irmãos, bom dia a todos e feliz Páscoa.